Olá, meu nome é Jaildo, eu sou sacerdote de Umbanda Sagrada e hoje falaremos sobre os segmentos umbandistas. Do princípio, nosso pai Zélio Fernandino de Moraes, através de Pai Caboclo das Sete Encruzilhadas, abriu a sua tenda, Nossa Senhora da Piedade. E o caboclo fundou outras tendas, que fundou outras tendas, que iniciou vários outros irmãos. Esses irmãos ele traziam conhecimentos adversos, né? A diversidade de culto que já existia no Brasil. Vocês sabiam que existem 286 religiões no Brasil? Só para vocês terem ideia, a diversidade que cabe em nosso meio, né? Então a Umbanda, ela foi iniciado vários irmãos, e esses irmãos traziam conhecimentos adversos. E não só no momento de tipo, vou seguir só isso que o pai Caboclo ensinou, não, eu vou agregar com esse conhecimento também. E aí, esse agregar, né, conhecimentos de outros cultos é onde foi fundando outras vertentes, né? E como eu disse no começo, né, sobre a história da Umbanda, já existiam vários mestres trabalhando com os seus médios espalhados por todo o Brasil, né? Vários mestres mesmo. Então, assim, quando foi fundado as tendas e muitos filhos foram, né, se iniciando, já existia esse trabalho mediúnico, então o médico falou, não, eu tenho esse conhecimento, então eu vou agregar e vamos aí fundar uma nova religião, Umbanda tal. Então começou aí Umbanda tradicional, que é a Umbanda de Pai Zélio, né, que foi trazida com como que é mais chamada de Umbanda popular, a tradicional é a Umbanda popular, né? É uma mistura de conhecimentos católicos, conhecimentos espíritas, no próprio culto, a forma de cultuar, de fazer a Umbanda, era com esse conhecimento, né? Com essa junção de conhecimentos católicos e a junção de conhecimentos kardecistas. Né? Houve também o advento da Umbanda de caboclos, ou seja, só incorporavam caboclos, né? E os conhecimentos de pagelança foram agregados a esses conhecimentos que foram trazidos por pai caboclo das Sete Encruzilhadas. Então o irmão se iniciava lá, ele já trazia, já incorporava caboclos, já tinha um conhecimento, já tinha pagelança que era feita de cura com os pajés, com os caboclos. Então ele fundou-se então a Umbanda de Caboclos. Tinha também a questão de Umbanda cristã, os irmãos que só queriam fazer a parte católica, a parte da oração, do terço, né, a parte do benzer, vamos fazer só essa parte cristã. Então nasceu aí a Umbanda crística e a Umbanda cristã. Posterior nasceu o que? A Umbanda carismática, que é a Umbanda misturada com o catolicismo. Nesse entremeio também nasceu a Umbanda branca, né, Umbanda de mesa branca, né, Umbanda branca ou Umbanda de mesa, né, que é o que? Eram médiuns espíritas kardecistas que beberam da fonte de Umbanda e uniram os conhecimentos com o kardecismo. Aí surgiu então a Umbanda branca, a Umbanda de mesa, que era igual ao processo inicial que o Pai Zélio fazia. O Pai Zélio ele agregou os dois conhecimentos, kardecismo e católico, e essa Umbanda branca, Umbanda de mesa, colocava a mesa na frente, né? Chamava os guias espirituais, não tinha tabaco no começo, né? Palmas, cantos e orações, né? E ali eles incorporavam os guias espirituais, não trabalham, a Umbanda Branca, a Umbanda de Mesa, não trabalham com a linha de esquerda, né? Posteriormente, então, foi unido aí Umbanda com conhecimentos esotéricos, né? Então nasceu aí a Umbanda esotérica e posteriormente a Umbanda iniciática. Eu não estou falando de fundadores, porque está na apostila de vocês, você tem o nome das pessoas que fundaram essas vertentes, né? Mas é mais para mostrar para vocês que tem vertentes que foram fundadas de acordo com a junção de Umbanda com outros conhecimentos aí adversos, ou seja, a diversidade, né? Posteriormente, então, veio a questão da buscar o conhecimento do candomblé, né, que aí veio a Umbanda trançada, a Umbanda de almas, que é a Umbanda de Angola, e a Umbanda Molocô, que é o quê? A junção de Umbanda, pessoas que eram do candomblé, e então vieram beber na fonte de Umbanda, e aí fundaram terreiros de Umbanda, mas que foram iniciadas lá no candomblé, e aí fundaram o quê? A Umbanda trançada, a Umbanda Molocô e a Umbanda de Angola, né? Umbanda de almas também foi nesse período que foi fundada aí, juntamente com outros momentos, né? Médios se iniciando, médios iniciados em outros conhecimentos, e aí vinham na Umbanda beber dessa fonte e acabava abrindo um terreiro de Umbanda, mas que
agregava dos outros cultos o seu conhecimento, né? Também veio a questão de umbanda de pretos velhos, né? Que pessoas incorporavam só pretos velhos, faziam só benzimentos, teve terreiro só de pretos velhos. Posteriormente saiu então a umbanda tradicional, que é o quê? Irmãos deram continuidade aos ensinamentos de pai Zélio, né? Então eles faziam com que era chamado de umbanda pura ou umbanda popular na época, né? Que era a forma que o Pai Zélio fazia. Ele vinha, tinha a mesa na frente, colocava na mesa lá, fazia a defumação, tinham-se as orações, os cânticos, começava a incorporar os guias espirituais. Então houve essa, como que eu diria, irmãos fazendo com que todo esse culto, essa forma de trabalho prosperassem em seus terreiros e seguisse os ensinamentos de Pai Zélio Fernandino sem agregar outros cultos, outros conhecimentos, né? E também teve o quê? Na região Nordeste existia o culto de Jurema e o culto de Catimbó. Irmãos iniciados na Jurema, irmãos iniciados no Catimbó vieram beber da fonte de Umbanda. Fizeram o quê? Fundaram Umbanda de Jurema. Não é que os guias que lá já trabalhavam, já existia o culto a Jurema. Nossa, muitos mestres e guias espirituais encantados já trabalhavam na região Nordeste. Foram trazidos por todo o conhecimento do povo que já lá aportavam, né? Com o advento de Umbanda, fizeram o quê? É Umbanda de Jurema. Os mestres juremeiros, os mestres do Catimbó são de Umbanda. Então Umbanda é de Jurema, aí ficou aquela coisa, Umbanda é Jurema, Umbanda é Catimbó, mas não. Catimbó é Catimbó, Jurema é Jurema. Veio beber da fonte de Umbanda, uniu os conhecimentos, virou Umbanda de Jurema, Umbanda de Catimbó. Né? E aí fundou-se aí essa vertente, e existe, tá? Até hoje existem várias casas aí trabalhando nas vertentes, trabalhando na forma que aprendeu lá com seus mestres desde 1970, né? Em diante, médios iniciados com Pai Zélio, voltaram para suas casas, uniram seus conhecimentos e fundaram a Umbanda ao seu modo, né? De acordo com as orientações dos seus guias espirituais. Pode unir? Pode. Pode unir? Pode. O guia espiritual sempre vai dizer, filho, é para sua evolução? Vamos unir o conhecimento, né? Também surgiu um Bandaime posterior, é recente, né? Esse Umbandaime, que é o quê? Existe o culto a Daime, a ayahuasca, né? O povo da ayahuasca, a medicina da floresta, né? Existe uma religião chamada Santo Daime e houve a junção de pessoas iniciadas na prática do Daime, vieram beber da fonte da Umbanda e aí fundaram terreiros de Umbanda com o Daime, agregam o conhecimento e aí há terreiros hoje de Umbandaime. Depois surgiu então a Umbanda Eclética. O que é a Umbanda Eclética? Conhecimentos idosos, ocidentais, orientais, pessoas que se iniciaram nesses conhecimentos, vieram beber da fonte de Umbanda e aí abriram o terreiro de Umbanda, só que o quê? Pai, posso unir, trazer e agregar coisas do hinduísmo aqui? Pode. É para evoluir? É. Pode unir coisas ocidentais, orientais aqui? Pode. Fundou-se a Umbanda Eclética. Os irmãos que tinham conhecimento, outros, unido à Umbanda, fundou aí então a Umbanda Eclética. Os mestres viram tudo isso, né? Essa crescer da Umbanda. E muitos querendo ser dono da Umbanda. Entre muitas casas que fazem a caridade acontecer, até hoje, muito foram os egos que querem ser donos da Umbanda, sem respeitar o mestre anterior, Pai Zélio Fernandino de Moraes. Por conta dessa desunião, é que os tronos de Deus decidiram fazer com que nascesse a Umbanda Sagrada. A Umbanda, as vertentes que é de Umbanda, todas são sagradas. A Umbanda Sagrada que veio, na verdade, é chamada de Umbanda Natural, tá? Ou seja, ela é uma simplificação, é uma faxina, é um desnudar de conhecimentos, de outros conhecimentos ou de outras vertentes dentro da Umbanda. Isso não quer dizer que as outras vertentes não servem. Não, serve sim, só que gerou-se muito donos, né? Muitas cabeças, muitos caciques para poucas aldeias. Né? Que a aldeia era a Umbanda e um mundaréu de caciques querendo ser dono da Umbanda. Então a Umbanda Sagrada ela veio fazer essa limpa. Quem hoje beber na fonte de Umbanda Sagrada vai perceber que todo o culto candomblé, o culto juremeiro, o culto os conhecimentos ocidentais, orientais foram conduzidos de forma em que a Umbanda tivesse fundamentos próprios. E outra, não precisa mais se iniciar lá no candomblé para ser de Umbanda. Existem os fundamentos próprios da Umbanda. A Umbanda Sagrada trouxe o fundamento próprio da Umbanda. A Umbanda Sagrada, né, que é a Umbanda Natural, ela veio com essa questão de, como que eu diria, fazer com que a Umbanda ela tivesse um uniforme.
né? Uniformização da Umbanda. Resgatar o momento histórico da simplicidade. Não é a forma que Paisele fazia, pôr a mesa na frente. Não, ela veio com a função de uniformizar. Ou seja, dizer para nós que, filhos, a Umbanda é regida pelos tronos de Deus. Vocês chamam os tronos de orixás porque foi a face que veio para o Brasil naquele momento. Mas orixás são as mesmas divindades cultuadas em todos os continentes, como deuses diferentes, nomes diferentes. Eles plasmam formas para se adaptar àquelas culturas. Mas a Umbanda ela tem fundamento próprio. Então você que está adentrando na Umbanda Sagrada, tenha respeito pelos irmãos das outras vertentes, mas saiba que hoje você não precisa beber em outras fontes que não sejam a fonte e respeitar a sua iniciação. Porque você passa por um processo de iniciação que não é tão simples assim, né? Para você dar continuidade. Então, o advento da Umbanda Sagrada ela veio com alguns livros iniciais, eu creio que veio com o livro Emissarê, né, a Ira Divina, que é o Heshmeir, né? O primeiro livro foi publicado, depois o Cavaleiro, o Guardião da Meia-Noite, e aí começou a vir todo um conhecimento, porque o mestre Rubem Saraceni, um mensageiro, né, o psicógrafo, médium mensageiro, doou a sua vida para que Pai Benedito de Aruanda, junto com o mestre Seima e muitos outros mestres da quinta esfera ascendente, pudesse trazer o conhecimento para uniformizar a Umbanda como um todo. Quem quer adentrar, adentra. Quem não quer, meus irmãos, continua fazendo o seu trabalho. Não aponte o dedo, porque a prática da Umbanda Sagrada também é caridade. Também é incorporar espíritos para praticar a caridade, mas só que traz um conhecimento a mais sobre os fundamentos de Umbanda. Só isso. Não é melhor que as Umbandas que se uniram a outros cultos para fundar as vertentes de Umbanda. E Umbanda Sagrada não era uma vertente a mais. Pai Benedito de Aruanda, no livro Teologia de Umbanda Sagrada, no livro Código de Umbanda Sagrada, deixa claro isso. Aqui no astral é Umbanda. Umbanda Sagrada é uma uniformização da Umbanda trazida lá no começo pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. E nós estamos aqui passando esse conhecimento para vocês, para que nós juntos possamos absorver esse conhecimento e nos sentir agraciado, porque a divindade fazendo com que a nossa Umbanda tenha uma característica própria, tenha um fundamento próprio e possa ser cultuada e amada por todos.